Bom dia, crianças. Agora vamos para a nossa aula de português. O nosso tema de hoje, o nosso gênero textual, é o gênero textual piada ou anedota. Essas duas palavras significam a mesma coisa, tá? A anedota ou piada é um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem um autor. Trata-se de um texto narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo e espaço. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu piada. Eu não sou uma boa contadora de piada, eu sou uma boa ouvinte de piada. Mas assim, gente, a piada, ela geralmente é contada num ambiente informal, um ambiente tranquilo, numa casa, num passeio. Os gêneros textuais, eles têm um determinado contexto em que eles existem, em que eles são utilizados, em que eles são contados. Por exemplo, vamos pensar aqui em um outro gênero textual, gênero textual receita culinária. Em que contexto você vai usar uma receita culinária? Você vai usar num contexto em que você esteja precisando daquela receita para preparar alguma comida, algum alimento, tá? E a piada, a anedota, ela vai ser contada num ambiente em que as pessoas estão tranquilas ali, passeando, se divertindo. Esse vai ser geralmente o ambiente em que esse gênero textual vai entrar em uso, vai entrar em exercício. Características das anedotas. As principais características das anedotas ou piadas são narração relativamente curta. Então imagina, você vai contar uma piada ou você vai ouvir uma piada. Quem é que vai ter a paciência para escutar ou para contar uma piada enorme de 3 páginas? Não, piada geralmente é pequenininha. Um enredo simples, são textos populares, serve para descontrair, autoria desconhecida. Em geral, a gente não vai saber quem foi que inventou aquela piada. É um texto, uma história que vai passando de pessoa para pessoa e o autor se perde aí no meio dessa ambiente informal, linguagem simples e coloquial, humor e ambiguidade, sarcasmo e ironia, presença de discurso direto e situações cotidianas. Embora o tema da aula seja o gênero textual, piada e anedota, eu quero focar com vocês mais nisso aqui. Olha só. Um ambiente informal, eu já falei para vocês o que é. Um ambiente de descontração em que você está ali com seus amigos, com a sua família. Isso é um ambiente informal. Mas uma linguagem simples, coloquial, informal. O que é a linguagem informal, simples ou coloquial? Tudo dá no mesmo. É aquela linguagem que não é culta. Mas então o que é a linguagem culta? É a linguagem que se baseia totalmente na gramática, tá? É a norma culta da língua portuguesa. É a forma como eu estou falando com vocês aqui agora, tá? Quando você vai ler um livro, quando você vai ler um jornal, aquela linguagem ali é a linguagem formal, tá? É a linguagem culta. É a linguagem culta. Agora, quando a gente está conversando entre amigos, entre família, quando você está num ambiente descontraído, você não procura falar tudo certinho, assim, tudo direitinho. Não, você conversa mais à vontade. Então, essa é a linguagem informal, tá? A linguagem informal é errada? Não. A linguagem culta é a linguagem correta? Aqui a gente tem que prestar atenção. Para que serve a linguagem? A linguagem ela serve para comunicar. Se eu estiver falando errado e se eu falar com você e você me entender, a linguagem ela está cumprindo o papel dela, que é comunicar, que é se fazer entender. Esse é o papel da linguagem. Então, se eu falar ao invés de você, se eu falar você, eu estou falando errado? Não, eu não estou falando errado, mas eu estou fugindo da norma culta da língua portuguesa, tá? O correto, segundo a norma da língua portuguesa, é você. Então, a gente tem que tomar cuidado
com essa questão da linguagem formal e informal, onde usar, quando usar. Se eu estiver escrevendo uma redação, eu vou utilizar a linguagem formal, a linguagem da gramática da língua portuguesa. Agora, se eu estiver num ambiente mais tranquilo, então eu posso falar como eu me sentir mais à vontade, e eu vou estar me comunicando e a pessoa vai estar me entendendo, e isso é o que importa. Agora, em determinadas situações, o correto é a gente usar a linguagem formal para escrever uma redação, na apresentação de um trabalho na escola, mais para frente, quando vocês estiverem participando de uma entrevista de emprego, vocês vão precisar utilizar a linguagem formal. E como é que a gente se apropria da linguagem formal? Lendo bastante, fazendo as atividades, mas principalmente leitura. É através da leitura que a gente se apropria da linguagem formal. Humor e ambiguidade. É quando a gente fala uma coisa que tem mais de um sentido. Existe muito isso aqui em música, tá? Ambiguidade. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, não. Sarcasmo e ironia. Quando a gente fala uma coisa querendo dizer outra. E o ouvinte, o leitor, entende. A gente está falando uma coisa, mas a gente quer dizer outra. Isso é sarcasmo, isso é ironia. Presença de discurso direto e situações cotidianas, tá? Discurso direto, a piada ela não vai ficar dando voltas, não. Ela vai ser um texto direto, um texto curto, um texto simples e geralmente falado, né? Mas pode ser escrito também, mas o leitor, o ouvinte não vai ter maiores dificuldades em entender aquele texto. E situações cotidianas, situações do dia a dia. Esse geralmente é o contexto da piada e da anedota. Exemplos de anedotas. Veja abaixo alguns exemplos de anedotas ou piadas curtas e engraçadas. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Aqui está um exemplo de piada e aqui está um exemplo de que eu não sirvo para contar piada. Tá? Aqui tem outra piada, eu não vou ler. O que eu quero aqui de vocês dessa aula é que vocês prestem bastante atenção nessa parte aqui que eu falei sobre a linguagem formal e informal, porque sem ser nessa atividade que vocês vão fazer hoje, na próxima atividade vai cair questões sobre linguagem formal e informal, tá bom? Isso aqui é bem interessante, é bem importante vocês pegarem. Esse foi o assunto da aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês falem com o Thiago ou comigo, tá bom? E qualquer coisa a gente está por aqui. Um abraço e até a próxima aula.